Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a essa aula de filosofia, né? É uma oportunidade que nós temos uma vez por semana de descobrir coisas novas, de conhecer coisas novas. Então, é uma alegria, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui nesse momento filosófico. É um momento muito importante. Eu sou o professor Denilson e sejam de fato bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Peço para você assistir a videoaula até o final, focar nessa aula que tem muita coisa boa para gente descobrir aí juntos, tá bom? O estudo de filosofia sempre é um momento oportuno para a gente filosofar sobre questões importantes da nossa vida, questões que têm a ver com a nossa vida e questões que vai nos ajudar a adquirir um conhecimento muito bom. E, como eu sempre digo, o conhecimento não é só para nós passar na prova, tirar notas boas, passar num concurso, ou passar no vestibular, no Enem, não é verdade? O conhecimento de filosofia, o conhecimento filosófico, ele serve como sabedoria de vida para nós vivermos bem a nossa vida. Todo mundo quer ter sabedoria de vida, todo mundo deseja e tem sede pelo conhecimento, e a filosofia de fato nos proporciona também isso. Saber viver, saber se relacionar, adquirir a sabedoria faz a gente nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos, homens e mulheres que vive bem a sabedoria, portanto, vive bem, se relaciona bem com os outros, tá? E isso é muito importante. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa adquirir a sabedoria de vida para a gente se relacionar bem, primeiro conosco mesmo, tá? Depois com as pessoas que a gente vive e convive. Isso é muito importante. A vida não é só viver, tem que saber viver. E para viver é importante adquirir a sabedoria necessária para vivermos, sobretudo, vivermos bem, né? Então você está convidado a refletir, a pensar profundamente, porque filosofar é isso, pensar profundamente nas questões, nos assuntos que são abordados. Daí a gente adquirir o conhecimento, aprender e crescer como ser humano, crescer como pessoa, e o desejo de nos tornarmos cada dia melhores. É isso? Eu sei que tem momentos difíceis, na verdade, a gente passa por momentos difíceis atualmente, mas eu sempre digo para vocês: mantenha a fé e a esperança em Deus, Deus nosso Pai, que é a nossa força maior. Ele sim vai nos dar as condições necessárias para vivermos bem. Isso é muito importante. Por isso eu sempre digo para você, seja pessoalmente, seja em família, procure sempre ter seu momento individual, seu momento de oração, seu momento de conexão com Deus, porque Ele é que nos dá de fato a coragem, dá sobretudo a saúde para prosseguir e viver a nossa vida da melhor forma possível, certo? E coragem para estar assistindo às aulas, fazendo as atividades. A gente sabe que tem momentos difíceis, né? Sobretudo, a gente não tem a possibilidade de estar na escola como a gente deseja, tendo contato com os colegas, os professores. A gente não está tendo a oportunidade de ter o contato com a comunidade escolar fisicamente, tá? Mas peço a você, sobretudo, querido aluno, minha querida aluna, tenha paciência, tenha calma.
Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar à nossa vida normal. Mas no momento não é possível e a gente está interagindo através da aula online. Então é importante também você focar, prestar atenção e fazer as suas anotações necessárias e para poder você adquirir de fato, aprender, entender bem o conteúdo que vai ser abordado, certo? Então, atenção a essa aula, foco nos estudos e vamos lá. Assunto: metafísica medieval. Então, alunos, vocês vão acompanhar esse assunto aí, a página 26 e 27 do material de vocês, ok? Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto da aula de hoje, vamos revisar a aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre a metafísica aristotélica. Bom, então é um assunto aí que vale muito a nossa atenção. Então vamos mais uma vez rever algumas ideias da metafísica de Aristóteles, certo? Metafísica é o ramo da filosofia que estuda questões relativas aos aspectos essenciais da realidade, certo? Então a metafísica estuda a questão da essência, tá bom? Das coisas. Então é um assunto que vale a pena a gente prestar muita atenção para entender muito bem. E as questões que a metafísica levanta são essas: o que são as coisas? O que existe e o que não existe? Em que sentido algo existe? Existem coisas além do que percebemos? Uma questão muito importante, né? Faz a gente pensar e refletir. Existem coisas além do que percebemos? As coisas mudam? O que causa a existência ou a mudança de algo? As coisas poderiam ser diferentes? Então, são questões filosóficas, questões que a metafísica levanta, que é para a gente começar a nossa reflexão, certo? E, inicialmente, vamos refletir, nós refletimos, né, sobre como se deu as primeiras formas de conhecimento, conhecimento organizado, conhecimento sistematizado. Inicialmente tratava de questões cosmológicas, tá? Como o universo está organizado, como é a ordem do universo, dá um estudo relacionado às coisas do universo, as coisas do mundo, cosmo, ordem, o universo e lógicos estudos, tá? E depois os primeiros grupos de filósofos que se preocuparam em compreender as coisas, ver como é que as coisas estão organizadas e tudo mais, a natureza, sobretudo, foi os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos ou os filósofos naturalistas, como a gente já falou, certo? Eles estavam preocupados com, com a realidade, com a mudança, com o devir. Devir, eu expliquei para vocês, significa mudança, tá? E os filósofos pré-socráticos, eles tinham como objeto de estudo a natureza, as coisas externas ao indivíduo, ao ser humano, portanto, as coisas do mundo, a natureza e tudo mais, certo? E os filósofos levantaram uma questão muito importante, ou várias questões, né? Eles estavam preocupados em saber qual a origem de todas as coisas, tá? Então, uma pergunta aí que inquietou muitos filósofos e muitos cientistas, né? Qual a origem de tudo que existe, tá? Eles buscavam arque, que significa princípio, princípio de tudo, onde está o princípio de todas as coisas. E cada filósofo, cada pensador, de acordo com sua reflexão, até mesmo de acordo com seus estudos, chegou, de certa forma, a responder a essas perguntas. Tales de Mileto, como a gente refletiu, para ele o início de todas as coisas estava na água, porque na visão dele
ele percebeu que onde existe água, existe vida, tá? Outros filósofos, como Empédocles, achava que, na visão dele, que a origem de todas as coisas estava nos quatro elementos: água, fogo, terra e ar. Então, esse já foi mais além em relação à origem das coisas, né? Para ele, a junção desses quatro elementos é que dava a origem às coisas, certo? E depois nós pensamos e refletimos sobre Heráclito. Heráclito, para ele, a origem de todas as coisas está na mudança, tanto que ele tem várias frases, fragmentos que falam sobre a mudança, a transformação, e ele diz que tudo flui, nada fica parado. Então, a mudança ou o movimento, sobretudo o movimento, na visão dele, está com uma base, a transformação de todas as coisas, ou a origem de todas as coisas. Na visão dele, nada fica parado, então é o movimento que faz gerar todas as coisas, tá? E assim por diante. Vários filósofos como a gente já estudou, de acordo com a sua reflexão, foi dizendo onde estava, de certa forma, a origem de todas as coisas, o elemento que dava a origem a todas as coisas, tá? Isso como é só uma pequena revisão, só para a gente não esquecer essas informações que são muito importantes. A metafísica a metafísica aristotélica. A gente viu um pouco de Platão, né, Platão e Sócrates, para poder nós chegarmos em Aristóteles, né? Que primeiro existiu o Sócrates, depois Platão e por último Aristóteles. São os três filósofos mais importantes da filosofia antiga, são chamados os pré-socráticos, tá? Que vale a pena a gente sempre estar lendo, revendo algumas ideias deles, tá? Então, Sócrates e Platão dividiram o estudo da realidade em dois níveis distintos: sensível e inteligível. Então, esses dois pensadores eles pensavam a realidade de forma muito diferente do que Aristóteles vai pensar. Então, para esses dois filósofos, existia, vamos pensar assim, esse nosso mundo real aqui é um mundo sensível que nós captamos, nós entendemos através dos nossos sentidos. E o mundo inteligível, que ele é captado somente pela nossa ideia, pela nossa intelectualidade, certo? Então, na visão desses dois, tinha esses dois mundos distintos, digamos assim. Aristóteles vai pensar diferente, tá? E olha o que diz Aristóteles. Aristóteles entendia a transformação dos objetos sensíveis como a realidade de suas próprias essências, tá? Então, as coisas se transformam, os objetos se transformam, aquilo que nós captamos através dos sentidos, tá? Eles se transformam a partir da potência, da capacidade que aquele ser, a matéria tem de se transformar. E a gente viu um termo muito importante em Aristóteles: matéria, na visão dele, é o mesmo que potência, tá bom? A gente vai ver os exemplos que te viu, na verdade, que fez você entender muito bem essa ideia de Aristóteles. Para Aristóteles, essência é igual substância, tá? Essência é igual substância, dividida em duas formas. Substância primeira, no caso aí, né, colocou um exemplo, indivíduo. Substância segunda, indivíduo que é espécie, que é gênero, tá? E indivíduo mesmo. Então, indivíduo e esse indivíduo pode ser que é espécie humana, e gênero que pode ser homem ou mulher, tá? Essas duas formas de substância que ele colocou, e é fácil de a gente compreender e entender, certo? Aí ele falou da teoria das quatro causas, tá bom? Que foi enfatizado para vocês. Para Aristóteles é preciso compreender as causas que movem o ser, as causas que movem o ser.
Assim, ele criou a teoria das causas. Então, é sempre importante você pensar assim: as causas que movem o ser. E o ser pode ser qualquer coisa, objeto. Por exemplo, a gente vai ver o exemplo da madeira, que pode ser uma mesa, que pode ser uma cadeira, que pode ser um brinquedo, assim por diante, assim por diante. Então, as causas movem o ser, tá? Então, ele colocou a causa material, aquilo que o ser aquilo que o ser é feito, tá? Depois tem a causa formal, a ideia que dá forma ao ser. Causa eficiente, a força que promove a transformação da matéria. A força que promove a transformação da matéria. Para uma madeira ser transformada em uma mesa, por exemplo, tem que ter a força humana para poder transformar aquela madeira no que ele deseja, no caso a mesa, que é a que ele chama de causa eficiente, tá? E portanto a causa final, a finalidade do movimento de transformação, tá? Eu vou fazer uma mesa e essa mesa vai ter uma finalidade, então é a causa final que ele coloca, tá? Eu acredito que está dando para você relembrar, fixar melhor essa ideia de Aristóteles, ok? Vamos avançar. E aí tá um exemplo, né? Aí tem a pedra, a matéria, a essência, né? Aí alguém vai ser a causa da transformação até chegar na casa ou no templo, né? Tem a causa material, depois tem a causa eficiente, ação e agência, o ato de trabalhar no caso a pedra, e depois tem a causa formal, ato, a configuração, a construção do templo, e depois a causa final, que é o propósito, né? Propósito, potência torna-se atual. Então, para que serve o templo, né? Para fazer as orações, o culto e tudo mais, é a causa final, ok? Então, acredito que deu para você relembrar e até memorizar melhor essas ideias para não esquecer mais. E agora nós vamos entrar no assunto de hoje, de fato, metafísica medieval, tá? Atenção aí para esse tema, que é um tema já relacionado à Idade Média, um momento da nossa história que é muito estudado, que é muito pesquisado até hoje, então vale a pena a gente ter a nossa visão a esse momento da nossa história, que é a Idade Média ou período medieval. E a metafísica, ela vai exercer também um papel muito influente, sobretudo do ponto de vista religioso, nesse momento da nossa história, que é a Idade Média. A Idade Média estava sempre em discussão, dois temas muito importantes estavam sempre em debate, digamos assim, que era fé e razão. Nesse contexto nasceu a metafísica cristã, tá? Cujo tema de maior importância era a salvação da alma humana, tá, pessoal? Desenvolveu duas fases do pensamento filosófico da Idade Média. Então, nesse contexto medieval, tudo vai girar na perspectiva cristã. O cristianismo, nesse momento, tem uma força, digamos assim, tem uma relevância muito grande, tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista político. Então, tudo girava em torno da perspectiva cristã. E nesse momento da história, desenvolveu-se duas escolas de pensamento, digamos assim.
duas maneiras de pensar a questão dos problemas, a questão da metafísica, a questão da filosofia, da ciência, aí, que é a patrística e a escolástica, tá? Dois termos importantes que sobressaem na Idade Média, né? Sobressai, é importante entender muito bem essas duas correntes de pensamento, digamos assim, essas duas fases de pensamento. A patrística, igual os pais e defensores da igreja. Nesse momento, a metafísica agregou ao cristianismo elementos platônicos, elementos da filosofia de Platão, sobretudo, tá? Então, a patrística, ela nasce com essa intenção de expandir o cristianismo e defender as ideias cristãs, tá? As ideias cristãs. Então, por isso que a patrística significa os pais, os defensores da igreja, os defensores das ideias cristãs, certo? E o principal representante dessa fase do pensamento é Agostinho. Agostinho é o principal representante desse pensamento. Na escolástica, o aristotelismo foi mais presente, tá? Então, enquanto na patrística, Platão era mais presente com as ideias dele, sobretudo com a ideia de mundo imperfeito e mundo perfeito, tá? Mundo sensível, mundo inteligível. E já na escolástica predomina a filosofia de Aristóteles, tá? Um exemplo são as 5 vias que Tomás de Aquino utilizou para provar racionalmente a existência de Deus, tá? Como eu falei para vocês no início, os temas centrais que se tratava na Idade Média era a questão da fé e da razão, tá? E Tomás de Aquino ele dá aí umas ideias de como provar a existência de Deus do ponto de vista da razão. Desta 4 recorriam à metafísica aristotélica. Está relacionada às causas, às teorias, das 4 causas que nós acabamos de ver, certo? E apresentando Deus na filosofia de Aristóteles, a igreja pega as ideias de Aristóteles para apresentar Deus da seguinte maneira: Deus como primeiro motor, tá? Aquele que tem a ação primeira, tá? Causa primeira, ato puro e causa final de todas as coisas. Em outras palavras, alunos, para vocês entenderem bem, em outras palavras significa o quê? Deus é o autor do universo e criador de tudo que existe. Deus é o criador do céu e da terra, de homens e mulheres, de tudo que existe. Então, em outras palavras, é isso. Quando você ouvir o termo primeiro motor, ou causa primeira, ou ato puro e causa final de todas as coisas, em outras palavras, essas são ideias de Aristóteles que a igreja agregou para fundamentar a sua fé, digamos assim, fundamentar as ideias cristãs. Então, quando você ouvir esses termos, pense da seguinte maneira: Deus é todo-poderoso, Deus é o criador de todas as coisas, Deus é perfeito, isto é, Deus é ato puro, Deus, ele o princípio e o fim de todas as coisas, tá? Só para você entender dessa maneira acredito que você vai entender muito bem essas ideias, certo? E aí tem as causas que Tomás de Aquino colocou para provar racionalmente a existência de Deus, que a gente vai ver agora, tá? O movimento, o universo deve ter uma causa, primeiro motor. Todas as coisas são causas ou efeitos. Causa primeira. O que é contingente?
o que pode existir e deixar de existir, tá? O termo contingente é isso. Pode, por exemplo, aqui você está assistindo essa aula agora, você está com internet aí, tá? A internet está existindo, mas pode acontecer alguma coisa e a internet cair e deixar de existir. Então, as coisas são contingentes, tá? O mundo, as coisas, tudo que é material, a gente pode pensar assim que é contingente, tá? Beleza? Vamos avançar. Precisa-se de uma causa para existir. Essa causa é Deus, perfeito. Ao contrário das criaturas que são imperfeitas. Então, sempre nessa perspectiva. Entender Deus como perfeito, é o Criador de todas as coisas, que Deus é perfeito e as criaturas são imperfeitas, certo? Ok. 4. Se há bondade, há um bem em si, conforme a visão de Platão, tá? Por exemplo, a gente pode dizer, as pessoas são boas, mas elas são boas porque existe um ser, vamos entender que é Deus, que ele é bondade por excelência. Ele vai ser sempre bom, entende? Ele vai ser sempre bom. Se há bondade, há um bem em si. Então, conforme a visão de Platão. Então, as pessoas podem ser boas. E se as pessoas são boas, é porque existe um ser que é bondade na sua totalidade. Na sua essência, ele é bondade. Certo? Vamos entender dessa forma. Aí depois tem as querelas, discussões, problematizações acerca dos universais. Então são discussões que como você sabe muito bem, que na filosofia tudo é colocado para se discutir, para pensar profundamente, para refletir, e na filosofia, de certa forma, tudo se torna um problema para a gente discutir, tá? Questões relacionadas à razão, relacionada à fé e tudo mais. No final da Antiguidade, boa parte da Idade Média, a Europa enfrentou uma grande limitação no acesso às obras de autores gregos, em decorrência de disputas políticas. Vamos avançando. No século XII, os textos de Aristóteles começaram a ser estudados em meio a obras de outros autores. Isso contribuiu para ampliar o interesse pela gramática e pela dialética, termo pelo qual era conhecido como a lógica aristotélica. Veja aí a contribuição de Aristóteles para a gramática, para nós entender bem os raciocínios e os discursos, que é o estudo da forma, da estrutura dos raciocínios válidos para servir de instrumento à filosofia e às ciências. Então, a lógica, o estudo da lógica é para a gente, de fato, entender se uma frase, uma afirmação tem sentido ou não. E isso foi de grande importância tanto para a filosofia, mas como também para a ciência de modo geral. Nesse contexto, surgiram investigações sobre ideias gerais como gênero e espécie, as quais eram chamadas de universais. Alguns filósofos tentaram responder alguns questionamentos e a resposta foram diferentes. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Cada pensador, cada cientista, vamos pensar até assim mesmo, ampliando a nossa visão, pensa um problema de uma forma e vai estudar de uma forma, com uma metodologia, e vai compreender também de uma forma. Então, na filosofia sobre tudo tem isso, né? Cada pensador tem suas próprias ideias, pensa as coisas de um modo, ok? E, alunos, chegou o nosso momento Enem, foco no Enem, tá? Uma questão bem simples que eu trouxe para vocês, que é para já ir preparando vocês para o Enem, certo? Sobre a metafísica de Aristóteles, assinale as alternativas corretas e apresente a somatória.
tá? Para Aristóteles, questão 1, item 1, os seres existem como uma finalidade a qual se realiza ao longo da sua existência. Confirma essa aí? Com certeza, confirma essa aí. A gente acabou de ver, né? Na metafísica aristotélica, o mundo está dividido em dois. Já para por aí, porque isso não é a ideia de Aristóteles, é a ideia de Sócrates e Platão, certo? Vamos avançando. Para Aristóteles, a substância ou a essência dos entes divide-se em duas, uma individual e outra universal. A gente viu isso aí também e é uma verdade. Aristóteles falou sobre isso aí. Para Aristóteles, potência é a capacidade de um ente para cumprir sua finalidade, e o ato é a atualização das potências em um ente. A gente viu isso aí também, então confirma. Na metafísica de aristotélica, a potência se relaciona com a matéria e o ato com a forma. Positivo também, certo daí. Somatório 29, então item 1, 4, 8 e 16, ok? Então veja aí, se a gente conhece, sabe o assunto, entendeu o assunto, então fica fácil de responder essas questões. Mas para isso a gente precisa entender bem o assunto. Ok? Agora, assim que terminar esse vídeo, você vai fazer as atividades da página 27, tá bom? Tem umas atividades muito boas que vocês vão gostar na página 27. E para casa, vocês vão responder as questões em PDF que eu vou já enviar para vocês, tá bom? Então, façam da melhor forma possível as atividades e paro por aqui. Foi uma alegria, um prazer estar com vocês, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser, e um abraço do professor Denilson.